Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vossos caminhos e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Escutai, muito tocado de compaixão, estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas, não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram não são de origem humana, são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Essa mensagem eu considero ela magnífica, porque ela nos traz uma ideia de que o próprio Cristo a transmitiu. E o grande mérito da doutrina espírita é que, ao meu ver, ela destruiu a morte. A morte, como nós a conhecemos, que é o perecimento do corpo físico, né, ocasionado pelo desgaste ou pelas doenças, ou até pelas nossas próprias vicissitudes ou vícios, a gente consegue, então, compreender que essa morte é apenas temporária. Por quê? O Espiritismo vem nos trazer essa revelação de que somos espíritos imortais e de que, após essa passagem, continuaremos. E essa mensagem, ela deixa bem claro que Jesus coloca para nós que ele veio em um tempo, no tempo predito, mostrar que as coisas que devem ser realmente reveladas deveriam ser colocadas à plena luz do dia. E outrora ele veio na mensagem de Moisés, mostrar a primeira revelação. Depois ele vem dizendo que existe um Deus que é só amor, e por fim ele traz então essa ideia de mostrar que a morte não existe, que nós somos os artífices do nosso próprio destino, e que nós podemos conduzir a nossa vida de uma maneira que a gente possa ter uma melhor forma de viver. E quando nós temos consciência e certeza disso,
de que somos realmente espíritos imortais, fica mais fácil a gente lidar com os problemas, fica mais fácil a gente lidar com as dificuldades, e até a gente saber que todos nós vamos perecer, o nosso corpo físico, todos nós vamos deixar essa vida. Então, quando nós vemos um parente, um ente querido nosso, passar por um problema, e sabermos que uma hora ou outra vai chegar o momento da partida, nós temos que ter essa consciência de que todos nós faremos essa passagem e de que precisamos nos preparar para isso. E essa forma dessa preparação, ela traz toda aquilo que a gente pode levar de melhor. Por exemplo, se eu tenho certeza que a morte não existe, eu vou conseguir conduzir melhor a uma situação de sofrimento. E, da mesma forma, eu também vou ter certeza que aquilo que eu fizer hoje vai estar sendo depois colocado à prova amanhã. E a certeza de que a morte não existe, de que nós continuamos, ela é trazida não mais simplesmente por palavras escritas, não mais somente pela voz dos profetas. Ela foi permitida com a comunicação que esses nossos entes queridos podem vir trazer para nós. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, essa comunicação que nós temos com os entes queridos, nos traz essa certeza. E por isso a gente sabe que depois que eles desencarnam, eles continuam, eles são bem recebidos, muitas vezes, né, de acordo com o seu merecimento. Eles são tratados lá, se estiverem doentes aqui, vão ser recebidos lá de uma maneira bem carinhosa, em hospitais do plano espiritual. Ou seja, eles nunca serão desamparados, né? Então, isso já é um grande consolo para a gente. Por isso que essa doutrina é considerada a doutrina consoladora. Porque, além dela fazer com que nós tenhamos a certeza que os nossos irmãos continuam do outro lado, a gente tem a certeza que eles não estão desamparados, que eles estão sendo auxiliados, estão sendo assistidos, e que, na verdade, a gente tem a plena consciência de que o mundo real é o mundo de lá. Que aqui é apenas a passagem, aqui é apenas um período de estágio que nós estamos fazendo, onde nós aprendamos lá e viemos aqui colocar em prática. Então, às vezes a gente acredita que tudo que nós vivemos aqui, todas as dores, sofrimentos, alegrias, paixões, desejos de conquistas, de sucesso, é tudo que importa. Mas, na realidade, não é isso. Na realidade, tudo que nós fazemos aqui é para o nosso crescimento e evolução, para que lá, no mundo espiritual, lá que é a verdadeira pátria, nós possamos gozar, então, da felicidade plena e podermos, aos poucos, ir adentrando a mundos melhores. Então, essa mensagem do Cristo Consolador nos faz manter as nossas esperanças, saber que tudo que a gente tiver que passar aqui não vai ser definitivo. E as dores serão cada vez mais aliviadas ou menores se a gente se manter numa conduta reta, se a gente conseguir vencer os nossos vícios, vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas. E, por último, que ele quis dizer aqui, para me passar a palavra para o David, é a questão de nós, como espíritas, que já tem esse conhecimento, que já tem essa noção, e já tem essa fé, na verdade, porque nós estamos aqui porque temos essa fé, que acreditamos no mundo espiritual. Então, a gente, cada vez mais, nós temos que ir nos desvencilhando do medo, da tristeza. Saudade, a gente tem que ter sempre. Eu até estou lendo o livro do Luiz Sérgio, que menciona a hora do adeus. Como nós, espíritas, devemos nos portar na despedida de um ente querido. Então, ele coloca como a gente deve agir na hora de um velório, como a gente deve se portar, como que a gente deve fazer com as coisas materiais que ficou daquele nosso ente querido. Então, é um livro bastante esclarecedor, no sentido de que a gente não deva esquecer dos nossos entes queridos,
Porém, saber que eles continuam e que o nosso amor, a nossa saudade por eles será sempre bem recebida. Agora, o apego, o desespero, por que eu perdi esse meu ente querido, a revolta, isso sim faz mal para ele e para você também. Então, enfim, esse conhecimento que temos nos faz dar um passo à frente, nos faz ter a certeza de que eles permanecem conosco, só que em outra dimensão, e que um dia nós reencontraremos. Então, cabe a nós, como espíritas, tentar auxiliar aqueles que ainda não têm essa crença, que ainda duvidam disso. E também, no nosso dia a dia, colocar essas coisas em prática, porque se nós aprendemos isso, se temos consciência dessas verdades e não a utilizamos ao nosso derredor, é um conhecimento vazio. São palavras e letras mortas. E não é isso que Jesus, o grande Consolador, veio nos trazer. Venho ensinar, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, cultivo-os no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de vosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade, digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Bem, fica até complicado, porque o Heraldo já falou quase tudo, né? Mas o Espírito de Verdade aqui nos convida, nos dando força para a gente continuar a nossa luta, né? A nossa passagem aqui neste plano, né? Dando força de várias maneiras, dizendo que nós precisamos seguir, né, com vontade, acreditando, né, como o Heraldo já disse, tendo fé, e tendo essa motivação, né, e acreditando, entendendo que nós estamos aqui apenas de passagem, né, e os caminhos, as provas, elas existem, não tem jeito, tá? Esse é o objetivo. Aqui é uma escola. Nós somos todos alunos, né? Então, assim, o que vai nos dar essa felicidade plena é justamente
essas dificuldades que nós temos, as nossas provas. Nós estamos sendo avaliados para um dia, né, chegar a essa felicidade plena, que não é fácil, né, mas é o caminho estreito que nos leva de uma forma mais rápida para isso, né. Muitos não acreditam nisso, não entendem isso, né. A gente sempre quer o caminho mais fácil, né, mas, na verdade, essa nossa evolução se faz com esse caminho mais estreito, com as dificuldades, com o suor, né, como fala aqui no texto, né, e diz aqui também, né, conforme os espíritos mostram aqui, que o suor, né, esse caminho mais estreito, né, essas pessoas que sofrem mais aqui, com certeza, esses desnudos, né, que agora eu lembrei, as pessoas desnudas, esses sim serão os mais pobres, esses sim serão os mais ricos no reino de Deus, né, que seria o nosso plano espiritual, né. Então, o Espírito de verdade aqui vem nos convidar a isso, a gente tentar viver sabendo disso, né, tentando nos reformar intimamente, que isso é o mais difícil, né, saber conviver com os outros, que não é fácil, né, a aceitação do nosso próximo, né, e o nosso próximo, desde nossos parentes, né, a nossa casa, essa aceitação, porque às vezes não é fácil conviver com esses espíritos, né, mas tudo tem um porquê, e eles não estão ali à toa, né, eles foram colocados ali pelo plano espiritual com esse objetivo de nos transformar, justamente naquilo que nós precisamos, né? É difícil aceitar isso, né? Pô, mas caramba, a pessoa me perturba tanto, como que eu vou aguentar isso? Mas por que será, né? Será que a gente já se perguntou por que justamente aquela pessoa que eu não suporto, ela sempre está no meu caminho, né? Então, existe uma explicação para isso, porque nada é por acaso. Aquela pessoa está ali porque você precisa, né? Nós precisamos, né? Não é você, né? Nós precisamos nos transformar, né? Engraçado, eu até não tenho vergonha de falar isso. Eu tinha um problema muito sério para dirigir, né? E assim, eu era muito ignorante, né? Ainda sou, ainda sou, mas eu era muito ignorante para dirigir. Eu não gostava que a pessoa fizesse uma besteira na minha frente, eu não suportava isso, eu tinha um problema com isso, né? Melhorei bastante, mas assim, toda vez que eu saía com pressa para dirigir, aparecia uma pessoa para me atrapalhar, era incrível. E toda vez que eu estava nervoso, era justamente naquele dia que aparecia uma pessoa para me fechar, né, para frear o carro com tudo na minha frente, entendeu? Então, assim, por que será? O engraçado é que é justamente naqueles dias que você está mais assim tenso e acontece isso. Então, por que será? E aos poucos eu fui entendendo que isso era de propósito. Para quê? Para me transformar. Por quê? Porque eu pedia para Deus me dê paciência. Aí Ele colocava essas pessoas para me ter paciência, né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado quando a gente pede paciência. Porque será que a gente está preparado para isso, né? Eu vi aqui em várias palestras, várias pessoas aqui falando, e é uma verdade, eu pude viver isso, entendeu? Estou 100%? Não acredito, né? Eu preciso melhorar mais, mas isso é que o plano espiritual, né, esse sistema divino do Pai Criador, coloca em nossas vidas espirituais para que a gente consiga melhorar. E é dessa forma, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, né? Porque, na verdade, a gente fala infelizmente, mas não é infelizmente, é felizmente. A gente está tendo a oportunidade de nos transformar, né? Então, essas partes daqui do Evangelho segundo o Espiritismo, essas mensagens eu acho muito interessante, porque são mensagens que nos convidam a parar e refletir, né? Principalmente nesses momentos, entendeu? Então, assim, a gente tem que seguir, a gente tem que acreditar, né? E, com certeza, nós seremos recompensados, tá? Com evolução, né? Então, assim, o principal é a moral,
O principal é a moral. Nós precisamos chegar à boa moral. E não é fácil, mas a gente precisa começar a praticar isso, né? Nós precisamos, aos poucos, porque não é do dia para a noite, né? Mas, assim, da noite para o dia, não é rápido, é difícil, mas nós precisamos começar, né, a ter essas atitudes, a entender isso. E só assim nós vamos perceber que a vida vai ficar mais fácil. E a gente vai superar, com certeza. Bom, em cima dessa explanação em que tivemos na noite de hoje, cabe a gente analisar que desde a vinda de Jesus, as mesmas dificuldades que aquele povo daquela época e seus seguidores, os apóstolos, tiveram as suas dúvidas, seus questionamentos de entendimento, interpretação, ainda hoje nós nos encontramos na mesma situação. Por mais que possamos esclarecer, por mais que possamos tentar entender as palavras de Jesus, na realidade, colocá-las em prática é uma tarefa árdua para todos nós, porque estamos à prova a todo instante, a todo momento estamos sendo colocados à prova. Como disse, tomar cuidado de pedir paciência. Quando nós pedimos paciência, nos colocam à prova, né, para testar a nossa paciência. Pois tudo isso está dentro de nós. A paciência está dentro de nós. A bondade está dentro de nós. O amor está dentro de nós. Tudo que é de bom está dentro de nós. Basta encontrá-lo e fazer desabrochar, florir. A semente foi colocada. Agora nós temos que fazer essa semente germinar e dar frutos. Então, a humanidade ainda está com essa grande dificuldade de fazer com que aqueles ensinamentos que Jesus veio trazer para nós dê continuidade ainda hoje. Muitas pessoas trabalham arduamente na parte religiosa, nas igrejas, nos cultos, nos templos, nas casas espíritas, e a gente vai passando esse ensinamento. Mas sabemos que no nosso dia a dia, as condições que nos é postas não nos ajudam muito, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Estamos gatinhando ainda nessa jornada a caminho da evolução. Então, tomemos muita atenção, tomemos muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós falamos e muitas vezes julgamos. Então, eu estou assistindo uma minissérie de Maria de Magdala, né? E eu vejo os acontecimentos daquela época, o povo daquela época, ainda muito rude, e Jesus trabalhando em cima do povo, explicando dos novos tempos, né, dos novos reinos que estarão chegando, e nós ainda estamos errando da mesma maneira que os povos daquela época. Hoje, com mais tecnologia, com um monte de recurso, nós ainda temos dificuldades de perdoar o nosso próximo. Temos dificuldades em não julgar o nosso próximo. Temos dificuldades de nos relacionar dentro do nosso próprio lar. Então, temos que fazer grandes mudanças na nossa vida, temos que fazer com que a nossa estadia nessa encarnação seja proveitosa, para que as próximas vindas sejam mais suaves, porque enquanto nós não aprendermos a lição, nós vamos retornar para fazê-la novamente. Então, cabe a cada um escolher o seu caminho. Ele está mostrando assim, segue-me. Mas a gente sempre vira para lá, vira para cá, depois lembra que tem que seguir a ele.
A gente volta e vai, mas a gente perdeu um bocado de tempo nessa brincadeira. Vamos procurar seguir. Quando existir algum momento de desvio, paremos, meditemos e retomamos o caminho. Vamos pegar o leme com Jesus e seguir em frente. Tá bom? Então agora nós vamos fazer a nossa vibração. Onde nós sabemos que toda terça-feira os nossos trabalhos são voltados para a cura, para as nossas enfermidades. E nós que estamos aqui nesse ambiente, que viemos em busca do nosso tratamento, nós temos aqueles que não podem chegar até nós, aqueles que não podem vir em busca dessa ajuda, que se encontram em seus leitos, acamados, nos hospitais, nos presídios, em casa mesmo. Então é nesse instante que eu convido a todos nós aqui presentes e aos nossos amigos que nos acompanham, para que nesse instante, juntos, possamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a nosso Pai. Nosso Pai misericordioso, que traz até nós seus mensageiros de luz. Espíritos irmãos, ligados a Dr. Bezerra de Menezes, que nesse instante vem receber todos os pedidos de todos nós, nesta grande união de pensamento, para que possam ir a esses nossos irmãos, esses nossos amigos que se encontram enfermos, que precisam de ajuda para suas enfermidades, sejam elas físicas, psíquicas ou espirituais. Que esses mensageiros de luz levem o lenitivo que cada um necessita. O bálsamo do alívio da enfermidade e da dor, que possa levar a cura, ao restabelecimento da sua saúde, que possa encontrar a paz, a alegria e a fé. Como Jesus nos ensinou, às vezes nem precisamos estar próximos, mas se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós alcançaremos aquilo que desejamos. Pois Jesus dizia: vá, a tua fé te curou. Tenhamos fé no Mestre, tenhamos fé na espiritualidade, pois sabemos que jamais estamos sós. Por isso te pedimos, queridos amigos, que derrame sobre cada um de nós, sobre aqueles que estamos mentalizando, fluidos salutares, energias magnéticas curadoras, e que possam receber o abraço amoroso dessa equipe médica do espaço. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelo atendimento que tivemos na noite de hoje. Que possamos retornar aos nossos lares envoltos da sua luz e do seu amor. Que assim seja. Graças a Deus.